Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre um jogador deixando a Raposa para jogar no São Paulo, jogador das categorias de base, que eu quero falar quem que é esse atleta, que inclusive estava sendo monitorado pelo Corinthians, Atlético Mineiro e alguns times do futebol de Portugal. Quero falar com vocês também sobre a provável escalação para o jogo de hoje diante o Operário, quem que joga, quem que não joga, o Edu que sentiu no treinamento, mas será que ele vai estar à disposição? Quero falar com vocês também sobre o técnico Felipe Conceição, que está processando o Cruzeiro e a Raposa foi condenada a pagar um valor milionário para o ex-treinador. Eu quero comentar aqui com vocês e também sobre a artilharia do Cruzeiro na temporada. Quem que é o Edu, né, o maior artilheiro, e depois quem tem uma média interessante, e também sobre vários jogadores que já marcaram pelo menos um gol na atual temporada, muito melhor do que os números do ano anterior. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no canal. Estamos quase chegando aqui a 33 mil inscritos e 800, então caso você não seja inscrito, aproveite aqui embaixo para se inscrever. O salve de hoje, como de costume, vai para duas pessoas que comentou no meu vídeo de ontem de noite, que eu postei aqui para vocês. O primeiro vai para o Alisson, ele que foi o primeiro a comentar. Muito obrigado aí, Alisson, um abraço para você. E o segundo salve nesse vídeo também comentou no de ontem, é para o Lício, ele que é lá de Betim, Minas Gerais, está aqui também em todos os vídeos, praticamente é o primeiro. Muito obrigado aí, Lício, um salve para você. Caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje mais tarde, que vai sair às 5h45, tá? Aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e também de onde você é. Mas antes de darmos sequência nesse vídeo, tem um recado super importante para vocês, no caso da UP Sportsbet, casa de apostas esportivas patrocinadora aqui do Cruzeiro News, onde inclusive tem o Joel Santana como embaixador da casa de apostas, que vai ter vários jogos bem interessantes aqui para vocês, como por exemplo no jogo de hoje, entre Operário e Cruzeiro na Série B, uma vitória da Raposa pagando R$1,95 fora de casa, o empate também R$3,25, caso você ache que o Cruzeiro vai vencer, faça lá suas apostas na UP Sportsbet. Tem também aí Bélgica e também Holanda. Hoje às 3h45, uma vitória da Bélgica 2,23, empate 3,36, uma vitória da Holanda R$3,08. Tem também outros jogos da Série B, tem também Série A. Então vou deixar aqui o link abaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado, além do QR Code, onde você fazendo o seu cadastro por esse link, você vai ganhar R$5 de bônus para você fazer suas apostas extra, dentro da plataforma, só utilizando esse link, beleza? Então vamos assim para as notícias. Bom, quero começar falando sobre o jogo de hoje diante o Operário, partida que vai ser às 9h30 da noite lá no estádio Germano Kruger em Ponta Grossa, no Paraná. Esse jogo que é válido pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e a Raposa busca aí manter essa sequência excelente de vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro, 7 jogos consecutivos até aqui sem sofrer nenhum gol, uma média assim excelente, absurda. E o time do Operário, que vem de uma sequência que acabou perdendo no último jogo para o Londrina, porém dentro de casa ele venceu, perdeu apenas uma vez nos últimos 17 jogos que fez com a sua torcida. Então tem um aproveitamento muito bom dentro de casa contra o Cruzeiro, que até aqui já somou 10 pontos como visitante, é o melhor visitante na competição. Então vai ser um jogo muito difícil, sem sombra de dúvidas, assim como já tinha sido contra o Criciúma fora de casa, 2 partidas no sul do Brasil, que sem dúvidas não vai ser fácil o Cruzeiro conseguir sair com 3 pontos, que seria muito importante. Estamos na liderança com 22 pontos conquistados. O empate de ontem entre Vasco e Grêmio foi bom para a Raposa, que ainda manteve o Cruzeiro ali agora 4 pontos acima da liderança, e também se conseguir uma vitória hoje vai chegar a 25 pontos e manter uma distância de 11 em relação ao primeiro time fora do G4 da competição, que é uma média excelente, ainda mais se você for pensar que estamos apenas na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para essa partida o Cruzeiro vai contar com o Zé Ivaldo, que vai voltar por conta de ter levado o 3º cartão amarelo, ficou fora contra o Criciúma, porém temos 2 jogadores suspensos, o Giovani, que joga como ala direita, e o Lucas Oliveira, zagueiro. Então uma pena. Vamos ver o que o Paulo Pezzolano vai fazer. Pode ser que ele mantenha um esquema com 2 zagueiros e 2 alas, como foi no jogo contra o Criciúma, ou mantenha ainda um esquema com 3 defensores, igual o Globo Esporte trouxe, com o William Oliveira improvisado na posição, tendo assim, no caso, o Zé Ivaldo, o William Oliveira e o Eduardo Brock como os zagueiros, Então, possivelmente pode ser que algo nesse sentido aconteça, tendo Rafael Cabral, Zé Ivaldo, William Oliveira e o Eduardo Brock, dupla de volantes, Adriano e Neto Moura pela ala, o Leonardo Paz e o Bidu pelo lado esquerdo, Leonardo Paz na direita e o Bidu no lado esquerdo,
volante, igual eu falei, Adriano, Neto Moura, e tendo o Fernando Canezinho um pouco mais ofensivo e jogando com 2 atacantes, podemos dizer assim, né? O Jajá e também o Edu. Vamos ver se vai essa escalação assim um pouco mais diferente do que estávamos acostumados, como se fosse um 5-3-2, né? Algo próximo a isso. Porque anteriormente o Cruzeiro não jogava com esse meia ofensivo, igual o Fernando Canezinho, jogando com Jajá, Edu e um outro ponta, o Vagninho. Porém, eu vejo que o Cruzeiro realmente está muito mal de ponta. Eu acho que no ataque, se o Jajá e o Edu se dá bem nesse esquema, possivelmente o Edu mais centralizado, já com um pouco mais de mobilidade pelo lado dos campos, acho que pode ser uma boa opção, porque a Raposa sem o Rafa Silva, que foi bem contra o Sampaio Corrêa, contra o Náutico, mas ainda está em processo de recuperação, vejo que fica faltando, né, uma opção aí no caso para ser o titular nesse outro setor. Mas pode ser que o Paulo Pezzolano tenha várias alternativas para utilizar nesse jogo contra o Operário, porém eu estou bem confiante, acho que o Cruzeiro pode vencer por 1-0, vai ser meu palpite para esse jogo de hoje. Eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários quanto você acha que vai ficar essa partida, porque quem acertar, eu vou mandar um salve, tá, no vídeo de manhã já, no sábado eu mando um salve para quem acertou, então deixa aqui embaixo o seu palpite e também seu nome e de onde você é, beleza? Quero falar com vocês também sobre o ranking de artilheiros do Cruzeiro na temporada, onde assim, o Edu que puxa essa fila, né, com 14 gols marcados em 20 jogos na atual temporada, porém o Globo Esporte trouxe um levantamento bem interessante que eu quero trazer aqui para vocês, sobre os outros jogadores que também têm uma média interessante de gols marcados pelo Cruzeiro e também a quantidade de atletas, que já foram 19 que balançaram as redes pelo Cruzeiro nessa temporada, um número bem interessante, visto que vários jogadores tiveram participações no decorrer dessa temporada. O vice-artilheiro da Raposa hoje é o Vitor Roque, que no caso já saiu, né? Estava com 6 gols antes de ir para o Atlético Paranaense, então o Edu com 14, o Vitor Roque com 6, e depois ali tem o João Paulo com 4 gols, o Thiago, que também já deixou o clube, com 3, e com 2 gols tem o Daniel Júnior, o Eduardo Brock e o Giovani, que também já deixou o clube, mas você vê que é uma média bem interessante de gols nessa atual temporada. Mesmo tendo o Edu, que é o artilheiro da equipe isolado, com 14 gols em 20 partidas, ainda tem outros jogadores que pelo menos marcou um gol, né? Cada um deles foram mais do que marcaram pelo menos um gol, né? 19 atletas, então uma média bem interessante comparado com os anos anteriores, até porque a Raposa em 2021 teve o artilheiro Matheus Barbosa com 6 gols, em 2020 o Rafael Sobis com 6, né? O Matheus Barbosa com 7 e o Rafael Sobis com 6 em 2020, então você vê que é uma média muito abaixo dessa atual temporada. Então, só para ressaltar, os únicos jogadores do time profissional do Cruzeiro, no caso de atacantes, né, que não marcaram, foi o Vitor Leque e o Marcelinho, que não marcaram gols em 2022, e também o Joseph, né, que ainda não marcou porque ele tem apenas 18 anos, fez 2 partidas no time principal, e a tendência é que mesmo ele tendo bem no time de cima, eu acho que ele merecia mais espaço, porém ainda deve continuar por ter apenas 18 anos na equipe sub-20 e ser aproveitado futuramente. E você, o que tem achado dessa divisão, né, de gols aí do Cruzeiro nessa atual temporada? Tô curioso para saber a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito do técnico Felipe Conceição, onde a Raposa foi condenada a pagar R$1.500.000 ao treinador na justiça, porque ele está pedindo, no caso, a quitação de parte dos salários que ele teria a receber, rescisão contratual, multas contratuais, férias e FGTS. Enfim, em relação a salários atrasados, não tem nem o que dizer, né? Até porque o Cruzeiro não fez o pagamento, então tá tudo tranquilo. Mas além disso, ainda tem danos morais. Incrível, né? O treinador que foi horrível aqui no Cruzeiro, ele que cobra danos morais, de pressão. Eu não posso nem falar aqui qual que é as frases, porque senão o YouTube vai pensar que eu tô falando outro tipo de coisa. Mas enfim, parecendo aquele processo lá do Dedé contra o Cruzeiro, né? Eu ainda fico surpreso como no Brasil os jogadores são tratados como se fosse um CLT que ganha 2 salários mínimos, né? O salário dele é de R$100.000, R$200.000, ainda tem direito a FGTS, férias. Eu fico realmente surpreso de por que não é um CNPJ, né? O cara tá recebendo aí, ainda mais quando o Cruzeiro tá vivendo seus auges, né? De R$500.000, R$1 milhão por mês, recebendo isso em CLT, eu fico realmente surpreso, né? Como que funcionam as coisas no Brasil. Então ainda tá cobrando, né? Os salários retidos, tudo tranquilo, que tinha, né, para receber, rescisão contratual também, o Cruzeiro que contratou o cara, mas ainda multas contratuais, férias e FGTS. É realmente surpreso, né? O Felipe Conceição, que ficou 19 jogos aqui pela Raposa, foi 8 vitórias apenas, deixou o Cruzeiro no final do ano passado, no início do ano passado, que até teve um começo promissor, porém acabou caindo demais, né, o seu desempenho, e foi demitido. Depois disso ainda treinou o Remo no final da Série B do ano passado, começou na Chapecoense nesse ano, teve um início razoável, acabou sendo demitido, e estava no Náutico, onde foi demitido depois da derrota na estreia da equipe pernambucana
na Série B, mas enfim, esse valor de R$1,5 milhão cobrado pelo técnico Felipe Conceição, que ficou menos do que 3 meses e meio aqui na Toca da Raposa. Vamos ver como que vai ser esse caso, se vai colocar dentro da dívida da SAF do Ronaldo, o que vai fazer, é uma incógnita ainda dessas dívidas e esses processos atuais que tem chegado para atuar. O último assunto desse vídeo é sobre um jogador deixando o Cruzeiro para ir para o São Paulo, da equipe Sub-17, que é no caso do lateral direito Matheus Castilho, jogador bem promissor, que tem apenas 17 anos de idade, joga como lateral direito e que está no Cruzeiro desde a temporada de 2021, chegou no início do ano passado e que já demonstrou bastante potencial desde quando ele tinha seus 16 anos de idade, quando chegou na Raposa. É um jogador que eu já acompanhava, se não me engano eu sigo ele lá no Instagram do Cruzeiro News, se não me engano ele até me segue também lá. É um jogador que já vi que tem um papel bem importante na equipe. Eu não consegui achar os números dele, porque por conta de ser abaixo do sub-20 é bem difícil achar os números do jogador, porém vinha jogando com frequência, participando das conquistas recentes do Cruzeiro nas categorias de base, como por exemplo no time sub-17. Acabou acertando a sua ida para o São Paulo, que é uma pena, né, porque o Cruzeiro poderia ter mantido o jogador. Eu vejo que em 2 anos, por exemplo, ele já teria oportunidades no time principal. É um atleta que já estava sendo especulado e monitorado pelo Corinthians, pelo Atlético Mineiro e também para algumas equipes do futebol português, que eu trouxe também no meio do ano passado, que tinha algumas equipes de Portugal interessado no jogador. Então é um atleta que estava tendo muito destaque, possivelmente também em breve vai ter convocações para a seleção brasileira e que a expectativa é de que ele siga como titular na equipe do São Paulo no time sub-17. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, né? Que se você conhecia aí o Matheus Castilho, vamos esperar para ter mais informações do porquê que ele não continuou aqui no Cruzeiro, se a Raposa tentou renovar o contrato, porque era um atleta realmente que parecia ter muito potencial, e agora o Cruzeiro perdeu, né, uma oportunidade de ter o jogador nas suas categorias de base e quem sabe até mesmo profissionalmente e daqui a alguns anos. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar outras 2 sugestões de vídeo para vocês, no caso que eu postei ontem de noite. O primeiro aqui é sobre o Luan, onde eu faço uma análise, será que o jogador que atualmente está encostado lá no Corinthians poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro? Enfim, vai lá dar uma olhada. E também esse outro vídeo aqui de noite, né, de tarde que eu postei para vocês, sobre um volante uruguaio pedido pelo Paulo Pezzolano, que pode ficar livre no mercado, será que poderia ser uma boa opção? Enfim, vou deixar tudo aqui aparecendo para vocês, junto com o nosso canal de cortes e o link aqui da UP Sportsbet para você fazer suas apostas, inclusive no jogo de hoje do Cruzeiro diante do Operário. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. Até mais, valeu!